Esse aqui é um Acer KD, que era aqui do estúdio. Quem comprou foi o William, bombeiro, que é um dos alunos nossos aqui. É o William. Que é o estagiário mais forte do estúdio. E o que acontece? A gente fez aquela transmissão com aquele Acer pequenininho, que eu podei, coloquei num vaso pequeno, ele se animou, foi em casa, fez também. Só que o dele, como ele mora em Americana, já brotou inteiro. Em Campinas, perdão. Como ele mora em Campinas, ele já brotou, o Acer está todinho brotado. E já soltou toda a brotação. E aí a gente vai falar rapidamente sobre pinçagem do Acer. Se a gente for dar um giro nesse Acer, e aí depois você me corrige se eu estiver errado, Will. Se a gente olhar a brotação dele, ó, vamos ver esses dois lados. Essa brotação desse lado, ela está muito mais forte do que a brotação desse lado aqui, ó. Né? Então, provavelmente, o que está acontecendo com essa planta? Esse lado é o lado que ela toma sol. Esse lado é o lado da insolação. Então, se a gente for ver a brotação, ela até solta, está soltando brotos novos aqui, ó, mas numa intensidade menor. Então, o que a gente tem que fazer nesse estágio? Uma pinçagem. A gente vai tirar a brotação jovem, a pontinha da brotação aqui desse lado. Ó, é essa brotação aqui, ó. Isso é uma pinçagem do Acer. E eu vou com a mão mesmo, vou tirar as pontinhas de todo esse lado. Você pode ir bem mais à mostra? Uma mão por baixo, a outra... Isso. Ó, aqui, eu tiro aqui, com a unha mesmo, tá? Ó, tô cortando com a unha. Mesma coisa aqui, ó. Mão na frente. Ó, aí. Tirei aqui. Então, praticamente, até a coloração me ajuda a saber quais são os novos. Sim, os novos são de cor vinho, né? Ó. E eu tô tirando os mais fortes só, tá, Gui? Não tô tirando os mais fracos, não. Esse aqui vai ser o galho que a gente vai usar como galho de sacrifício, vamos dizer assim. Que é o galho que ele vai alongar um pouco mais, vai crescer, ó, esse aqui é o que vai crescer. E o que a gente vai preparar? Vou cortar esse aqui um pouquinho mais, esses dois estão muito fortes. O que a gente vai fazer agora com essa planta? Lógico que eu deixei alguns brotos lá para dentro, e lógico que eu não vou mexer nesses brotos desse lado aqui, que estão mais fracos. Mas o William chegando em casa, ele vai mudar o ângulo de sol, ele vai deixar esse lado aqui no sol, e assim que esses brotos chegarem no mesmo tamanho daqueles do lado, ele vai fazer o mesmo processo, vai pinçar a pontinha, que deve demorar mais ou menos uns 15 dias, tá? Uns 15 dias ele deve já fazer isso. E esse aqui, que é o apical, ele vai deixar desenvolver para ajudar a fechar as cicatrizes. Essa planta passou pelo mesmo processo daquela outra planta que não foi para o prato, ela não foi para o prato, mas ela foi já transplantada no vaso de bonsai, ou seja, em vez da gente engordar, a gente foi reduzindo e fazendo uma planta menor. E agora ela precisa, como a ideia aqui é ramificar, a gente precisa diminuir essa intensidade de brotação e, claro, assim, o galho que vai ser o galho de sacrifício, ele tem que ir para frente, ele tem que crescer, tem que desenvolver. Por quê? Essa planta tem algumas cicatrizes aqui dentro que eu quero desenvolver. Ó. Não sei se você consegue mostrar aqui, Gui. Sim. Olha lá a cicatriz. Então essas cicatrizes a gente tem que fechar. E para ela conseguir fechar... Vamos lá. Essa cicatriz aqui, ó. Olha lá. Ó. Dá para ver? Abaixa mais. Isso, deu? É que se eu abaixar o dedo eu vou quebrar os galinhos. Não, dá para ver de longe o preto Ó, da cicatriz. Dá para ver aqui, né? Tudo isso aqui é uma cicatriz, ó. Então essa cicatriz a gente vai querer fechar e para isso o desenvolvimento dessa brotação apical. E o resto da planta a gente vai conduzindo agora com uma pinçagem. Leve em consideração o posicionamento ao sol, leve em consideração o tempo de brotação que essa planta está desenvolvendo, porque se você não for girando a sua árvore, se você não for movimentando a sua árvore, principalmente essas áreas de brotação muito explosiva, muito rápido, acaba que um lado dela brota muito bem, o outro brota mais ou menos fraco e a gente não entende por quê. Você olha a planta no jardim e fala assim, por que ela não está brotando tão bem desse lado? Quantidade de sol que ela está tomando, tá? Principalmente essas plantas que brotam forte. O caidê é uma planta que brota muito forte. Outra coisa, quem não podou os caidês ainda e os caidês não brotaram, que tem alguns aqui em casa que eu não podei e eles não brotaram. A partir do momento que você fizer a primeira intervenção, ele já vai começar a soltar a brotação. Então, eu tenho um último caidê ainda para fazer uma correção de poda, mas todos os outros que eu podei e transplantei já estão começando uma nova brotação, não igual essa aqui, mas já começaram a soltar a brotação vermelhinha, uma brotação bem pequena. E os que estão no vaso, a gente vai fazer o mesmo processo de pinçagem, movimentando lá no sol. Pergunta sobre isso, Ludmila, mas nesse estágio de desenvolvimento do Acer, já é aconselhável pinçar? E Humberto falou, essa planta já está com a estrutura pronta? Então, a ideia dessa planta é que ela já tem uma estrutura praticamente pronta, né? Ela já tem uma conicidade boa, ela já tem galhos que são bem interessantes, Gui. Os galhos já estão meio na posição.
A única coisa que não está corrigida nela é a cicatriz. Então é uma planta que não está 100% pronta, mas se eu deixar ela alongar muito, eu vou começar a diminuir muito a quantidade eu vou começar a alongar muito o entrenó. E eu não preciso alongar o entrenó para corrigir a cicatriz, eu posso corrigir com esse apical. Eu posso deixar esse apical crescendo e continuar pinçando para que a planta vá compactando, vá desenvolvendo um chorrinho, vamos dizer assim, que é esse tamanho aqui, que eu acho que já é o suficiente. Ela já tem galhos, tá? Ela já tem galhos para todos os lados, agora é desenvolver uma planta compacta. E a ideia dessa planta é diminuir, acho que é o vaso ainda um pouquinho mais, né, Will? Colocar no vaso um pouquinho mais raso ainda. Um pouquinho mais raso.